vejo assim: Vasco 0, Botafogo 2. Como algo vai dar certo nesse clube de regatas Vasco da Gama, meu amigo, minha amiga vascaína. Você que está chegando aí pela primeira vez, se inscreve aí no canal e vamos lá, vamos pro jogo. Porque aqui nesse clube de regatas Vasco da Gama tudo beira ao amadorismo. É um desabafo e não é de hoje, e não é por causa de um jogo só não. Não é por um placar isolado. O que vimos no jogo entre Vasco e Botafogo hoje é mais ou menos um resumo do que tem sido, né, esse Vasco aí dessa era SAF. Mais uma derrota cachapante aí, um 2-0 sem reação, só o reflexo de um clube que está falido esportivamente, moralmente, institucionalmente. O Vasco da Gama está no fundo do poço e o pior de tudo é que parece ter cavado esse buraco com as próprias mãos. O jogo Vasco 0, Botafogo 2, o que dá para falar, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, que o Botafogo passeou em campo. Com 8 minutos do segundo tempo já estava 1-0, aos 11 veio o segundo gol e dali para frente o time só administrou porque não tinha por que forçar. O Vasco perdido, desorganizado, sem capacidade de reação, sem padrão tático e sem postura. A torcida mais uma vez viu um time acéfalo, que não sabe marcar, que não sabe sair jogando, que não tem ideias, nada, e como se os jogadores entrassem em campo já derrotados, e quem assiste também sente isso, porque é muito previsível. A gente já sabia que seria mais uma noite de vergonha e foi. Então, uma estrutura que fede amadorismo, mas vamos ser sinceros, não é só sobre o jogo. Esse resultado é o reflexo do que é o Vasco de hoje, né? Um clube onde absolutamente tudo parece amador, um clube que em pleno século XXI ainda vem de mando de campo para pagar o almoço dos funcionários, um clube que tem um vice-presidente que aparece em vídeo institucional com uma qualidade de som e imagem digna de live de 2009, feita do banheiro. Que tipo de empresa se apresenta assim ao seu torcedor consumidor? Não, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Nem eu que estou começando agora. O Vasco hoje é uma piada de mau gosto. Não existe um departamento que funcione com excelência. A base está largada, a captação é precária, o scout parece inexistente e as contratações são muito apostas baratas, disfarçadas de quê? De projeto. A comunicação é caótica, o planejamento muda toda semana e o trabalho e o torcedor é tratado com quê? Como palhaço. Prometeram muito e entregaram nada quando a SAF chegou. Prometeram um novo tempo, disseram que iam profissionalizar o futebol, reestruturar o clube, modernizar processos, falaram em gestão séria, em transparência, em planejamento de longo prazo. Hoje o que temos um puxadinho do Gatorade no setor, isso mesmo, tal centro de excelência virou meme, um puxadinho, a promessa virou piada. Enquanto isso, o elenco é fraco, mal montado, inchado, é desequilibrado, o técnico muda o discurso e se repete os erros, e os erros continuam. E a torcida segue fiel, segue acreditando, mas está cansada, porque não dá mais para viver só de esperança. É preciso resultado, é preciso direção, é preciso liderança. A realidade escancarada, a realidade é a seguinte: o Vasco não tem projeto, o Vasco não tem comando, o Vasco está sendo gerido por gente que não tem preparo para estar onde está, gente que parece acreditar que o simples fato de estarem ali já é o suficiente. Gente que se ilude com um jogo bom no meio de 10 ruins, que acha que vai enganar o torcedor com palavras bonitas. Enquanto o time toma baile do Botafogo em casa, essa derrota não é só mais uma. Ela é simbólica, é um aviso. O Vasco não pode continuar nesse caminho, porque se continuar, vai cair de novo, vai se apequenar de vez, vai virar um time medíocre, sem alma, sem identidade. A torcida merece respeito, a torcida do Vasco é gigante,
é apaixonada, é leal, mas a torcida do Vasco não é burra. Não adianta discurso vazio, não adianta vídeo mal editado, post com frase de efeito ou entrevista prometendo nova mentalidade, que a torcida quer ver o quê? Ela quer ver resultado, ela quer ver um clube profissional, bem gerido, bem estruturado, com projeto, com time competitivo, com vontade. O torcedor quer um Vasco que volte a ser Vasco. E hoje, infelizmente, esse Vasco parece mais distante do que nunca. Chega de amadorismo, chega de prometer e não cumprir, chega de ser motivo de piada dos rivais. O Vasco precisa mudar radicalmente, de cima para baixo. Precisa de comando, de coragem, de projeto, de gente capacitada, senão o futuro vai ser só repetição do presente, e o presente é desolador. Vasco, 2-0, mais do que um placar, foi um retrato da decadência de um clube que já foi gigante e que hoje, infelizmente, parece cada vez mais pequeno, não pelo seu povo, não pela sua história, mas pelo comando que lá está hoje, pelas pessoas que estão gerindo o clube hoje. O Vasco teve essa derrota aí para o Botafogo, 2-0. O Vasco que no primeiro tempo não teve um ataque do Vasco, o Verratti não conseguiu tocar na bola no ataque do Vasco, o Vasco não foi efetivo, o Ryan não conseguiu fazer nada no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo já tomamos o gol e depois tomamos o segundo. Aí Fernando Diniz o que faz? Tira o zagueiro Lucas Freitas, que estava amarelado, e coloca o Cocão. Depois me entra quem, meu amigo, minha amiga vascaína? Alex Teixeira sai, entra Coutinho, sai, entra Alex Teixeira. E aí a gente vê como esse clube se apequenou. Em pleno 2025, sai o principal jogador do time, Coutinho, né, que renovou seu contrato agora, para a entrada do nosso polivalente Alex Teixeira. Então, o que dizer sobre um time que coloca Alex Teixeira no lugar do seu principal jogador aí, o Coutinho? Então, isso é só um resumo do que foi o Vasco hoje, um time amador contra um time profissional, que hoje aí é o time do Botafogo. Então, o Vasco teve 3 semanas treinando. Então, 3 semanas de treinamento, o time passou o quê? Longe de repetir um bom nível de bom futebol. Longe disso. 3 semanas treinando para quê? Para repetir um nível do último jogo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. E foi derrotado aí pelo Glorioso por 2-0. Então, o Vasco teve uma posse de bola muito superior, isso tem que se dizer, 66%, mas, deixa eu ver aqui, 66%, mas finalizou muito menos. Estou olhando aqui no site aqui da SoftScore, o Vasco finalizou muito menos que o Botafogo. O Vasco finalizou aí 11, o Botafogo finalizou 21 vezes. Então, o Bota teve uma expectativa de gol de muito superior aí, 0,47 vezes aí 0,47 do Vasco vezes 3,50 a expectativa do gol do Glorioso. Então, o Botafogo foi mais incisivo. O Botafogo teve a chance de fazer o 3-0, o 2-0 já com o menino Natan. Ele driblou o goleiro, ficou sem chute, perdeu o ângulo para bater pro gol, acabou saindo com bola e tudo. E logo em seguida teve um lindo cruzamento, a bola chegou ele sozinho, PH não conseguiu marcar, sozinho ele empurrou a bola para dentro, o goleiro não podendo fazer nada, aí o 2-0. Já o primeiro gol do Botafogo foi mais um gol que o nosso goleiro aí, o maior salário do Brasil, uma coisa que eu não concordo, o Léo Jardim ganhar um valor tão alto, né? Quase 900 mil reais, 900, se eu não me engano, 830 mil reais, ou 930 mil reais. Então, um dos salários mais altos aí do elenco.
o salário mais, se eu não me engano, é o salário mais alto, o goleiro que ganha mais no futebol brasileiro. Se eu não me engano, aí ele tá na frente de Everton, do goleiro do Flamengo e do goleiro do Cruzeiro. Se eu não me engano, não estou errado, depois vocês comentem aí, me corrigem, mas parece que é primeiro o Léo Jardim, depois Cássio, depois o Everton, depois o goleiro do Flamengo. Ele é o primeiro goleiro mais caro, é o número 1 dos goleiros mais bem pagos aí do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro é ele. Acho que depois é Cássio. E aí vem outros goleiros como o do Palmeiras e o do Flamengo. Mas o que dizer? O Vasco tem um jogo importantíssimo lá em Quito, onde vai viajar, se eu não me engano, já amanhã. Amanhã já viaja hoje, amanhã começa a treinar. Corrigindo que viaja hoje, amanhã já treina lá em Quito e no Equador e joga na terça-feira. Um jogo muito importante. Se o Vasco tomar uma goleada lá, vai ser muito difícil reverter esse resultado aqui em São Januário. Então é isso, meus amigos. O Vasco também tem outro jogo importante, mas é bem mais para frente. Vai enfrentar o CSA na Copa do Brasil, onde o Vasco é favorito. Então, esse jogo de terça-feira é mais um jogo que eu acredito que lá o time de Quito deve ganhar esse jogo lá. A LDU é favorita. Então, vamos lá, galera. Vamos ver aí direitinho, porque esse time do Vasco pode sim trazer muitas tristezas ainda. Eu sei que você estava chateado, o time do Vasco não jogou nada hoje. Foram 2 semanas aí de treinamento, 3 semanas de treinamento para nada. O time não desenvolveu, melhorou só a questão de ficar com posse de bola. O Vasco teve 66 posse de bola, mas diante disso não teve uma chance clara de gol contra o Botafogo. O goleiro do Botafogo não teve nenhuma defesa difícil. Então o Vasco não levou nenhum perigo ao gol. Isso é muito vamos ver no jogo de terça-feira, isso é muito complicado, porque ofensivamente o time não rendeu e a zaga do Vasco não passa muita confiança com João Vitor e Lucas Freitas, não, galera? Comente aí o que você achou aí da zaga do Vasco. João Vitor muito atabalhoado, o cara quer driblar lá na frente, perdeu a bola, ainda bem que foi falta. Teve a bola que bateu na mão dele também, o VAR chamou, só que ainda bem que teve a falta, o Moreira foi empurrado, aí não teve esse pênalti. Então a zaga do Vasco hoje foi muito ruim para quem treinou aí 3 semanas. A zaga do Vasco deixou muito a desejar hoje. Vamos ver aí, Felipe Coutinho também como um 10. A bola passava no pé dele, mas não saiu nada, não rendeu nada no jogo de hoje. Verrete nem se fala. Os jogadores do Vasco, na minha opinião, foram tudo nota 2, 3, 4. Ninguém teve uma nota 5 no jogo de hoje. Time muito mal. O time do Vasco todo em si muito mal. O Ryan não foi aquele cara que vai pra cima, que tenta o drible. Também quando ele pegava na bola tinha pelo menos 2 jogadores do Botafogo em cima dele. Já tá ficando, essas jogadas dele já tá ficando muito, os treinadores já tá começando a colocar 2 jogadores em cima do Ryan. Então o Paulo Henrique também não avançou muito. O time do Vasco muito inseguro. Então foi aquele jogo, o Vasco queria o 0x0 e o Botafogo queria a vitória. No primeiro tempo até que o Botafogo queria também o 0x0, mas no segundo tempo o treinador acreditou que dava para ganhar. O time do Vasco também cansa muito no segundo tempo, e o time do Vasco era outro time no segundo tempo, muito cansado. O time do Botafogo com vigor físico, jogadores fortes, robustos, então altos, fortes. Então o time do Botafogo no segundo tempo não só teve muito mais a chance de fazer uma goleada, de criar uma goleada no Vasco, do que o Vasco fazer um gol. O Botafogo teve muito perto de fazer o terceiro gol do que o Vasco de fazer o primeiro gol dele. O Vasco não teve nenhuma chance clara de finalizar no gol. Meu amigo, eu não quero prolongar muito, para completar, tem um cachorro latindo na hora do jogo. Tchau, até a próxima. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, curte, comenta, deixa a sua opinião aí, o que você achou desse Vasco 0, Botafogo 2 lá no Mané Garrincha. O Vasco mais uma vez vendeu aí seu mando de campo. Esse jogo era para ser em São Januário ou no Maracanã, mas o Vasco vendeu para ganhar um dinheirinho aí para pagar os jogadores, funcionários. O Vasco está precisando de dinheiro, o Vasco precisa de um investidor urgentemente. Comenta aí o que você achou desse jogo do Vasco, o que você acha dessa administração aí do Pedrinho, deste time do Vasco aí, beirando o amadorismo. Valeu, forte abraço, até a próxima.